Uma breve história da Bíblia. A história da criação da Bíblia é fascinante e complexa, refletindo um processo que se estendeu por séculos. A Bíblia é uma coleção de textos sagrados ou escrituras que os judeus e cristãos consideram ser um produto da inspiração divina e um registro das relações entre Deus e os humanos. A Bíblia foi escrita ao longo de aproximadamente 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes. Estes autores vieram de diversas esferas da vida e escreveram em diferentes locais, desde desertos até palácios, em 3 idiomas, em hebraico, aramaico e grego. A Bíblia é dividida em 2 partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, também conhecido como as Escrituras Hebraicas, inclui textos escritos antes de Jesus Cristo e é compartilhado com o judaísmo. O Novo Testamento contém escritos sobre a vida e ensinamentos de Jesus, bem como textos sobre a vida dos primeiros cristãos. A formação do cânon bíblico, ou seja, os livros que seriam reconhecidos como parte da Bíblia, foi um processo gradual. No cristianismo, os concílios ecumênicos, como o Concílio de Hipona em 393 d.C., foram importantes para definir quais livros seriam incluídos no Novo Testamento. A Bíblia como a conhecemos hoje foi influenciada por diversos fatores, incluindo decisões teológicas, históricas e políticas. Apesar de sua origem antiga, a Bíblia continua a ser o livro mais lido e traduzido do mundo, com um impacto profundo na cultura, na literatura e na religião ao longo dos séculos. Como a Bíblia é constituída? Os livros do Antigo Testamento são divididos em diferentes categorias, cada uma com seu próprio foco e estilo. Aqui estão eles. Pentateuco, a 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Livros históricos, a 12 livros. Josué, Juízes, Rute, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Livros poéticos, a 5 livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Livros proféticos, a 17 livros. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros do Novo Testamento são organizados em 4 categorias principais, totalizando 27 livros. Aqui estão eles. Evangelhos, a 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico, a 1 livro. Atos dos Apóstolos. Epístolas, a 21 livros. Romanos, primeira epístola aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, segunda epístola aos Tessalonicenses, primeira epístola de Timóteo, segunda epístola de Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, primeira epístola de João, segunda epístola de João, terceira epístola de João e epístola de Judas. Livro profético, a 1 livro. A Apocalipse. Esses livros compõem a segunda parte da Bíblia cristã e foram escritos após o nascimento de Jesus. Os autores da Bíblia. A identificação dos autores bíblicos e as localizações geográficas de onde os textos foram escritos são temas de grande interesse teológico e histórico. No entanto, devido à antiguidade dos textos e à natureza da transmissão oral e escrita naquela época, muitas vezes não temos informações precisas sobre todos os autores ou suas localizações exatas. Aqui está um resumo geral baseado no que é tradicionalmente aceito e em algumas evidências históricas. Os autores do Antigo Testamento. Moisés é tradicionalmente associado aos 5 primeiros livros, conhecidos como Pentateuco. Acredita-se que ele tenha escrito esses textos em várias localizações no deserto do Sinai. Josué é considerado o autor do livro que leva seu nome, provavelmente escrito em Canaã. Samuel é creditado com a autoria de parte dos livros de Samuel, escritos em Israel. Rei Davi é tradicionalmente reconhecido como autor de muitos dos salmos, escritos em Jerusalém. Rei Salomão é associado a Provérbios, Eclesiastes e Cantares, também com origem em Jerusalém. Profetas como Isaías, Jeremias, aqui também escreveu Lamentações, Ezequiel e Daniel escreveram em locais que vão desde Israel até a Babilônia. Primeira e segundo Reis, a autoria é tradicionalmente atribuída a Jeremias, escritos em Judá. Primeira e segundo Crônicas, acredita-se que tenham sido escritos por Esdras em Jerusalém.
Esdras e Neemias. Em Esdras, um sacerdote e escriba, é o autor de ambos os livros, escritos em Jerusalém. Esther, em autoria é incerta, mas o livro pode ter sido escrito na Pérsia. Jó, em a autoria é desconhecida, o livro pode ter sido escrito em terra de Uz, fora de Israel. Salmos, além de Davi, outros autores incluem Asaf, filhos de Corá, Salomão, e outros, escritos em várias localizações em Israel. Provérbios, além de Salomão, Agur e Lemuel são mencionados como autores, escritos em Israel. Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, tradicionalmente atribuídos a Salomão, escritos em Jerusalém. Isaías, escrito pelo profeta Isaías em Jerusalém. Jeremias, escrito por Jeremias em Judá. Lamentações, também atribuído a Jeremias, escrito em Judá após a destruição de Jerusalém. Ezequiel, escrito por Ezequiel na Babilônia. Daniel, escrito por Daniel na Babilônia. Oséias a Malaquias, cada livro foi escrito pelo profeta cujo nome ele leva, em locais variados de Israel e Judá. Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, a autoria destes livros é incerta e pode ter envolvido vários autores e editores ao longo do tempo. Os autores do Novo Testamento. Os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João eram apóstolos de Jesus e escreveram seus evangelhos provavelmente na Palestina. Marcos e Lucas eram companheiros dos apóstolos e escreveram seus relatos baseados em testemunhos oculares, possivelmente em Roma e na Grécia, respectivamente. Paulo escreveu muitas das epístolas do Novo Testamento. Suas cartas foram escritas em várias localizações, incluindo a Ásia Menor, Grécia e Roma. Pedro é atribuído com a autoria de 1ª e 2ª Pedro, possivelmente escritos em Roma ou na Ásia Menor. Tiago e Judas, irmãos de Jesus, escreveram as epístolas que levam seus nomes, provavelmente em Jerusalém. João também escreveu as 3 epístolas de João e o Apocalipse, possivelmente de Éfeso ou da ilha de Patmos. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, companheiro de Paulo, provavelmente em Roma. Epístolas paulinas, escritas por Paulo em várias localizações durante suas viagens missionárias. Epístolas gerais, escritas por vários autores, incluindo Tiago, Pedro, João e Judas, em locais como Jerusalém e Éfeso. Hebreus, na autoria é desconhecida, embora muitas vezes seja atribuída a Paulo. Segunda Epístola de Pedro, a autoria é debatida entre os estudiosos. 1ª e 2ª Epístola a João, embora atribuídos a João, a autoria exata é incerta. Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos. É importante notar que, ao longo dos séculos, houve muitos debates e estudos sobre a autoria e as localizações geográficas dos textos bíblicos. Alguns livros têm autoria desconhecida ou disputada, e as localizações exatas muitas vezes são inferidas com base no conteúdo dos textos e em descobertas arqueológicas. Essas incertezas refletem o processo complexo e comunitário de transmissão e composição dos textos bíblicos ao longo dos séculos. A tradição e a pesquisa acadêmica oferecem insights, mas muitas vezes não há consenso ou evidências definitivas para determinar a autoria exata de cada livro. Essas informações são baseadas em tradições e estudos acadêmicos, mas é importante lembrar que muitos detalhes sobre a autoria e locais de escrita dos livros bíblicos são incertos ou debatidos entre os estudiosos.